meu nome é Sérgio Aires, tenho 52 anos, sou do Porto e sou o candidato independente pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto. Esta candidatura do Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas no Porto tem como principal objetivo reforçar a representatividade do Bloco na cidade, desde logo procurando eleger um vereador para a Câmara Municipal e reforçar a representação, seja na Assembleia Municipal, seja nas uniões de freguesia. Esta necessidade que sentimos e que queremos acreditar também que é sentida por muita gente na cidade é a necessidade de reforçar uma visão diferente para a cidade do Porto, uma visão de uma esquerda socialista que tem feito muita falta na Câmara Municipal do Porto e na cidade. Porque, na verdade, o Executivo que esteve à frente da Câmara durante todo este tempo esteve muito à vontade para fazer e impor à cidade a sua visão de uma cidade de negócio, de uma cidade que apostou numa monocultura do turismo, com consequências para uma gentrificação enorme na cidade, ou para a continuidade dessa gentrificação que já se vinha sentindo há alguns anos, e que criou um conjunto de problemas novos e agravou problemas que já existiam. Uma das coisas que era muito importante fazer é estancar a saída das pessoas da cidade e, sobretudo, tentar promover o seu regresso à cidade. A cidade continua a perder população e, ao contrário do que tem sido dito, continua a perder população autóctone da cidade, ou seja, os portuenses. E era muito importante conseguir medidas de política pública que consigam estancar a saída da população e, sobretudo, consigam permitir que muitas pessoas que querem regressar ao Porto e viver no Porto possam fazê-lo, para que a cidade possa recuperar também a sua própria identidade, que é uma coisa que, ao fim e ao cabo, justifica justamente a presença de tanta gente nesta cidade em termos de turismo e não só. Desde logo e, obviamente, uma das principais prioridades é a habitação. Se as pessoas saem do Porto, muitas das vezes é precisamente porque são expulsas, umas vezes por não terem possibilidade de manter uma casa no Porto e pagar uma renda no Porto, muitas das vezes também por estratégias que existem de afastamento das pessoas da cidade e das suas casas, particularmente os idosos e mais na zona do centro histórico em que nos encontramos. É fundamental criar condições para que exista habitação disponível, habitação acessível e habitação a preços que sejam possíveis de ser pagos pelas pessoas que aqui querem e vivem. Não é possível viver nesta cidade com os rendimentos que as pessoas têm, que ainda por cima, estando praticamente monopolizada por uma monocultura do turismo, onde a precariedade laboral é enorme, de salários e de desigualdade em termos de condições de trabalho, não ajuda em nada a que as pessoas tenham rendimentos suficientes para isso. Portanto, é importante, para além de debelar aquilo que é uma lista enorme de pessoas que estão à espera de habitação social e que não têm nenhuma resposta, mas também conseguir encontrar ainda mais oportunidades para as pessoas viverem na cidade e se manterem na cidade. Para nós isto é absolutamente crucial. Não existe cidade do Porto sem pessoas a viverem na cidade do Porto. E isto pode, inclusivamente, pôr em causa a própria monocultura do turismo a curto ou a médio prazo. Seguramente a longo prazo põe, porque já aconteceu noutras cidades e é importante que o Porto não cometa os mesmos erros em termos de gentrificação que fizeram outras cidades. Porque se é verdade que regressam pessoas à cidade, não são pessoas que regressam, são pessoas novas e, portanto, estamos claramente num processo de gentrificação, de substituição de população. E se substituirmos a população da cidade do Porto por outra qualquer população, pode ser interessante do ponto de vista económico ou macroeconómico, mas não é seguramente interessante do ponto de vista daquilo que é a cidade do Porto, daquilo que ela quer ser e deve ser. Uma segunda prioridade também em termos de ação concreta e que se relaciona muito também com o tema da habitação, tem a ver com a intervenção nos bairros sociais e camarários da cidade do Porto. É aí que se encontra uma parte fundamental da cidade e da população e que tem estado completamente ao abandono. Não só do ponto de vista físico, onde mesmo as obras que têm sido feitas nestes bairros são obras de fachada e é muito fácil comprovar que apenas melhoramos a imagem externa para inglês ver, mas que por dentro as casas continuam em grande degradação e inclusivamente algumas das obras pioraram as condições de habitabilidade das casas. Mas não é só da habitação que quero falar sobre a questão dos bairros sociais, é o abandono que eles estão do ponto de vista humano. A maior parte dos bairros não tem hoje infraestruturas, tem infraestruturas abandonadas, tem infraestruturas que não foram recuperadas e, sobretudo, tem um abandono também da capacidade humana de intervenção dos próprios bairros. As poucas associações que existem estão completamente depauperadas, seja em termos de recursos humanos, seja em termos de recursos financeiros e, portanto, não podem fazer muito mais do que o que fazem e que é muito pouco porque não conseguem fazer mais. Mas ainda há vontade e os portugueses que vivem nos bairros sociais da cidade querem fazer coisas e querem mudar a sua realidade, mas de facto falta-lhe meios. E portanto era muito importante que, do ponto de vista daquilo que normalmente é chamado de intervenção comunitária, seja possível regressar ou repor um modelo de intervenção comunitária nos bairros
que vá muito para além daquilo que seja a habitação, ou seja, não queremos apenas arrumar as pessoas, ainda para mais na periferia e nas margens, normalmente, da cidade, em casas, mas queremos muito mais do que isso, que esses territórios, marginais ou não do ponto de vista territorial, sejam humanizados. E para serem humanizados têm que ter um conjunto de recursos que devem ser disponibilizados à população, mas sobretudo devem ser promovidos a partir da própria população. E portanto a ideia é conseguir criar um conjunto de equipas multidisciplinares que iniciem este trabalho nos bairros e que deem a oportunidade de repor esta capacidade de intervenção a partir das próprias pessoas, das próprias coletividades locais, para que possam elas próprias responder aos seus problemas e encontrar também elas próprias as soluções. Há claramente possibilidade de o fazer, há vontade de fazer no terreno isso, mas faltam, e naturalmente, os meios para o fazer e, sobretudo, falta recuperar aquilo que era a ideia de muitos daqueles bairros, que, independentemente da sua localização geográfica, tinham condições para ter uma vivência cotidiana de humanidade que perderam ao longo do tempo e que estiveram completamente ao abandono. Outro foco de atenção muito importante nesta candidatura, se não um dos mais importantes, é a necessidade que sentimos de reforçar a democracia na cidade. É muito importante que governar uma cidade não signifique apenas uma governação unipessoal, apenas de um executivo, que não houve quase ninguém, que inclusivamente pôs em causa alguns mecanismos de auscultação da população e de participação da população. Participar não significa apenas ser financiado por um ou qualquer outro projeto, significa construir estas respostas em conjunto, em parceria. E nós julgamos que é muito importante voltar a ter na cidade uma capacidade de participação dos cidadãos nas decisões. O alheamento dos cidadãos das decisões é muito perigoso. Significa precisamente parte da anomia que temos hoje em dia por parte da população, de não acreditar, de não querer participar, porque acha que não vale a pena. E é isso que temos que contrariar. E para contrariar isso temos que criar também condições para que isso aconteça. E uma das coisas que temos que fazer é justamente também apoiar a criação de mecanismos, nomeadamente reforçando a capacidade da sociedade civil de se fazer representar e de ser capaz de construir soluções conjuntamente com aqueles que legitimamente foram eleitos para governar a cidade. Mas, como digo, governar não é decidir tudo sozinho, é governar em parceria, é ouvir as pessoas, ouvir todas as pessoas e ser capaz de construir soluções que respondam aos seus problemas numa perspectiva plural e não apenas naquela que é a perspectiva de quem está a governar a cidade. E isto concretiza-se, por exemplo, com uma das propostas que temos e que estamos a construir, que é a de ter um programa de financiamento estável, duradouro e com recursos suficientes para as coletividades, para as associações e que possa ser também representativo daquilo que são as necessidades de cada uma das uniões de freguesia. Portanto, seria um programa que seria de financiamento das coletividades e das associações, mas que vai para além daquilo que temos hoje em dia. O programa que temos hoje em dia de financiamento das coletividades e das associações locais é não só muito pouco, como tem poucos objetivos ou quase nenhum do ponto de vista concreto e estratégico para a cidade. Aquilo que propomos é uma coisa completamente diferente. É um programa, desde logo a própria palavra o indica, é um programa que tem um conjunto de critérios, de objetivos e também de financiamentos concretos, partindo da base do próprio território e daquilo que as pessoas nos dizem que é importante fazer. Temos experiências noutras cidades em que isto aconteceu e onde funcionou de maneira a fazer crescer a sociedade civil e a capacidade de governação e logo também reforçando a democracia e a transparência. E é isto que queremos fazer e é por isso que acreditamos que não estamos sozinhos. Acreditamos que há muitas pessoas que pensam exatamente como nós, que já perceberam que a cidade precisa de mudar, que é preciso uma cidade que seja justa, que seja diversa e que, portanto, tem que mudar. E essa mudança passa, justamente como disse no início, por reforçar a capacidade de uma esquerda socialista na cidade, portanto, reforçando a capacidade do Bloco de Esquerda estar presente nos diferentes organismos da cidade.